Vamos lá. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo pela TV Câmara. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Vereadora que está presente, obrigado. Vereador Sandro, vereadora Estela, chefe de gabinete Leonardo, que nos honra aqui com a sua presença. Secretário, ao presidente da FUNPREV, nosso amigo Doni, obrigado pela sua presença, Doni, aqui. Ao sindicato, demais servidores, todos que estão aqui presentes, muito obrigado. Nós temos que tratar do projeto de lei número 5825, que altera o dispositivo da lei número 4.830, de 17 de maio de 2002, e revoga dispositivos da lei número 5387, de 28 de agosto de 2006, e da outras providências. Nós começamos essa reunião na sala da Comissão de Justiça, na semana passada, debatendo esse assunto, e foi apontado ali por alguns membros, dentre eles a vereadora Estela, da necessidade de nós debatermos esse assunto com os servidores e também com o sindicato que está aqui presente. E eu já te agradeço, Chico, por estar aqui e poder esclarecer. Chico mandou um documento que chegou agora aos meus conhecimentos aqui, eu já juntei o processo, Chico, mas você vai ter a oportunidade de explicá-lo aqui para a gente também. E acredito, Doni, como o Chico já tem conhecimento do processo, já leu o processo, já sabe, eu tinha pensado em começar primeiro pela FUNPREV e posteriormente passar para o sindicato, mas eu acho que a gente poderia inverter, já passar para o sindicato, colocar todos os pontos que vocês julgam importante, depois a FUNPREV contrapõe, explica o que a levou a ter esse texto e se é possível fazer algum ajuste no texto ou não. E aí a gente abre para os demais vereadores, servidores, quem quiser contribuir com essa discussão. Nós estamos para fechar, né, a conclusão para que esse projeto, que ele possa ir para a pauta o mais rápido possível, mas que seja algo que vá e que realmente atenda às necessidades da FUNPREV e às necessidades do servidor também, que ninguém fique prejudicado com ele. Então, esse é o debate que nós queremos ter aqui. Então, Chico, fica à vontade. Se você quiser fazer uso da tribuna, se você quiser falar no microfone à parte, fica à vontade. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadora presentes, servidores que estão aí acompanhando essa reunião pública, servidores da FUNPREV e membros do Conselho. Bom, a situação já vem se arrastando, por algum tempo, praticamente desde novembro de 2019, em razão do advento da emenda constitucional 103/19, que instituiu a reforma da Previdência no Brasil. A questão das verbas transitórias, que é o que vamos chamá-las assim, que trata esse projeto de lei, sobretudo o adicional de jornada, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Elas vinham sendo incorporadas normalmente nos termos da Lei 5387/2006, que está sendo revogado por esse projeto de lei. Contudo, em meados de outubro de 2023, houve uma decisão do Conselho Curador entendendo que essas verbas, e por tratarem-se de verbas transitórias, não poderiam mais ser incorporadas aos proventos de aposentadoria dos servidores. Naquele momento, para aqueles que se recordam, inclusive foi questionado, além dessa verba aí, uma outra verba salarial, que é a atividade de trabalho pedagógico dos professores, que na Lei 5387 de 2006 é considerada uma verba permanente. Após essa decisão do Conselho Curador, a partir de então essas verbas naquele momento não seriam mais incorporadas, houve uma manifestação, um parecer jurídico do município, naquele momento, o parecer constando que, considerando o ATP como verba permanente, E, diante disso, o Conselho Curador, ele reviu a sua posição anterior,
continuou, né, a FUNPREV continuou incorporando o ATP dos professores e deixou, né, de incorporar tanto o adicional de jornada como o adicional de insalubridade e periculosidade nas aposentadorias. Então, as aposentadorias a partir de meados de outubro de 2023 até o momento, né, não estão recebendo, né, os servidores não estão tendo esses adicionais incorporados. Aí houve, né, a ideia de se fazer um novo projeto de lei para tentar acertar essas questões. Inicialmente foi enviado para cá um projeto de lei anteriormente, se não me engano, era o 47/2024, e foi feita aí uma ressalva, né, pela assessoria de economia da Câmara. Esse PL depois acabou sendo recuperado para que essa ressalva fosse corrigida. Isso posto, né, veio então esse PL aqui, o 58/25. Nós fizemos uma análise do texto e, diante de alguns documentos que nós recebemos e de algumas dúvidas, né, que nós encontramos na redação, a gente, diante disso, né, elaborou esse documento que foi entregue hoje. Por que foi entregue hoje? Porque justamente nós tivemos acesso à documentação, né, comprobatória ontem, né? Então, o que nós verificamos? No texto do projeto de lei, do processo 177/2025, existe um parecer jurídico da Procuradoria do município, né, do Dr. Miguel Feres Guedes, onde ele se manifesta, né, ele manifesta pela legalidade do PL que está aqui, porém ele menciona uma minuta de projeto de lei encartada às folhas 512/516 de um processo administrativo da FUNPREV, que é o 4.439/19, né? Então, ele dá pela legalidade da minuta, né? Inclusive, ele cita no seu parecer que essa minuta contempla, inclusive, sugestão de procuradores do DAE, que também participaram do debate dentro desse processo. Logo em seguida, né, aí no processo 177/2025, existe um parecer jurídico da FUNPREV que se refere a uma minuta de projeto de lei de folhas 537 e 541 desse mesmo processo 4.439/19, ou seja, esse parecer ele vem após, né, o parecer, essa minuta de folhas 537 e 41, ela foi inserida nesse processo administrativo após a avaliação o parecer do procurador do município, que analisou a minuta anterior, de folhas 512 e 516. E a FUNPREV alega que não haveria necessidade, né, de se remeter novamente o processo à Procuradoria do município, porque a minuta de folhas 537 e 541 estaria de acordo com aquilo que foi referendado pelo Conselho Curador, né? Então, essa minuta de folhas 537 e 541 é a que está tramitando aqui na Câmara Municipal no processo 177/2025. Porém, na nossa avaliação, conforme está colocado aí no documento, nós entendemos que houve uma mudança técnica substancial, né, na redação da minuta que tramita aqui em relação àquela anterior. Por quê? O artigo 3º do projeto de lei aqui, que ele propõe a alteração do artigo 145-A da Lei 4.830/2002, que é a lei de benefício da FUNPREV, ele diz o seguinte, em rápida síntese, que essas verbas transitórias, seja elas por jornada ou em razão do exercício da atividade,
elas, né, vão se incorporar. Tem duas formas de incorporação. Uma incorporação total e uma incorporação proporcional. Então, ele estabelece um tempo de contribuição para homens de 17 anos e meio para serem incorporadas, né? Calcula-se aí para incorporar 100% da média aritmética, e para mulheres de 15 anos. Por que isso? Que praticamente seria metade do período atual, pela legislação local, da contribuição previdenciária. Homens 35 anos, mulheres 30 anos. Então, segundo, né, esse artigo, contribuindo metade desse tempo em cima essas verbas seriam incorporadas. Porém, ela coloca que essa incorporação ela só ocorre se ele estiver, né, contribuindo esse período de 17,5 anos se homem, 15 anos se mulher, imediatamente anteriores, né, à data da concessão do benefício. Então, esse foi um ponto, primeiramente, que nos chamou a atenção, e eu até aqui, numa reunião passada, aqui se não me engano, da Comissão de Justiça ampliada, eu já havia conversado com o Doni e colocando a minha discordância em relação a essa situação. Por quê? Seria mais ou menos como está vigendo hoje na 5387. O servidor ele vai contribuir sobre o adicional de jornada tal, por 17 anos e meio ou até mais, se for o caso, dependendo. A gente sabe que na saúde, por exemplo, existem servidores aí que estão recebendo, contribuindo sobre o adicional de jornada há mais de 20 anos. Se um tempo um pouco antes, um dia antes dele se aposentar, essa verba é cortada, ele não incorpora mais, embora tenha contribuído todo esse período, né? Porém, quando nós, né, recebemos os documentos da lei, do processo administrativo da 4439, nós vimos que essa minuta anterior, que foi analisada pelo procurador do município, essa questão não constava na minuta anterior. A minuta lá dizia a qualquer tempo e com a contribuição mínima de 10 anos. Então, nós falamos, opa, essa minuta que veio para cá, né, sem ser reavaliada pelo jurídico da prefeitura, ela é mais prejudicial aos servidores. Porque lá ele contribuiu 17 anos e meio, né, a qualquer tempo, ele já tem o direito de incorporar, né? Então, nós vimos que isso causou, né, estranheza na nossa avaliação, né, e nós tivemos que trazer essa discussão para cá. Por que isso foi feito, né, qual é a justificativa? Porque nós estamos entendendo o seguinte: se isso aqui já passou por uma avaliação do atuário, né, se já passou uma discussão pelo Conselho Curador, inclusive em relação à primeira minuta, né, que é a que foi discutida entre os procuradores, né, e foi encartada lá as folhas 512 e 516, que nem eu citei, se ela foi passada pelo crivo da legalidade, tanto do parecer da FUNPREV naquele momento, como o parecer do município, nós entendemos que não há ilegalidade nela. Não é? Tanto é que o atuário ele tem que dizer se 17 anos e meio a qualquer tempo traz prejuízo para a FUNPREV ou não. Então, isso não consta em nenhum lugar. Isso não consta nem no processo 443919 e nem no 177/2025, que é o PL, que é o processo que tramita aqui. Então, nesse sentido, nós fizemos essa manifestação, porque nós somos favoráveis à situação mais benéfica aos servidores, que é aquela primeira minuta, né? E tem um outro ponto que não é enfrentado nesse projeto de lei, que é uma situação que veio no sentido do que criava expectativa nos demais, né, nos servidores, sobretudo aqueles que adquiriram o direito de se aposentar a partir de outubro de 2023, e também daqueles que se aposentaram após 2023, né, e em muitos casos perderam aí praticamente metade do benefício, tiveram o benefício previdenciário reduzido pela metade em relação aos proventos da ativa,
porque a FUNPREV não incorporou o adicional de jornada, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Então, existe esse ato. Né? Como é que fica a legislação? Essa nova legislação vai enfrentar né? Não está enfrentando essa situação. Então, a gente vai ver aí na conclusão desse documento, onde a gente faz aí algumas, né, um pedido de modificações. Primeiro, né, que seja o entendimento que esse PL precisa passar novamente pela Procuradoria do município, em razão das alterações que foram feitas na minuta, porque o parecer que consta aqui no projeto de lei não é em relação à minuta que está tramitando aqui, e sim a minuta anterior que não veio para cá. Um outro ponto, que se traga para esse processo 177/2025, as cópias do processo administrativo da FUNPREV, o 4439/19, que é onde está toda essa documentação que a gente está citando aqui no documento. E uma outra questão é a necessidade desse projeto de lei afirmar ou reconhecer o direito adquirido desses servidores que preencheram todos os requisitos para a aposentadoria após outubro de 2023 e que a FUNPREV entende que não faz a incorporação. Por que isso? Porque, basicamente, se entende pela legalidade, a partir de então, pela incorporação dessas verbas, né, a lei anterior, ela também é legal, está vigente. Inclusive, eu juntei aí uma sentença, já transitada em julgado, de uma decisão judicial que garantiu a incorporação, a revisão da aposentadoria de um médico, né, garantindo a incorporação de todos esses valores. E, por fim, né, a gente pede que a presidência dessa casa oficie a prefeita municipal, no sentido, né, de analisar as modificações que a gente está propondo nesse momento, né, e, caso acolhidas, envie uma mensagem modificativa nos termos da nossa proposta. É isso. Muito obrigado, Chico. Doni, você vai falar? Tá bom, fiquem à vontade. Presidente, deixa eu só acrescentar, a fala do Chico é perfeita, eu não tenho, do ponto de vista do conteúdo, nada a acrescentar, mas do ponto de vista, já que a Comissão é de Justiça, Legislação e Redação, salvo melhor juízo, no artigo 4º, no parágrafo único, quando vai se fazer a consideração de tacitamente, e cita ali alguns artigos, considerando tacitamente aceito o previsto nos parágrafos 2º e 7º do artigo 62 da Lei 4830, salvo melhor juízo, a 4830, a última atualização, não tem parágrafo 7º, eu não encontrei. Só se tem uma atualização recente que reinseriu. Na proposta, não, mas eu digo na lei, porque na projeto de lei cita o parágrafo 7º da 4830. Não, mas está acrescentando no PL. Por favor. Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Justiça, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores presentes, secretários, sindicato. A Fundação, então, ela apresentou esse projeto de lei, essa minuta de anteprojeto de lei, encaminhada pela prefeita, né, a essa casa, e vem aqui hoje, né, esclarecer os fatos e as dúvidas, tanto da comissão como dos vereadores e do público que nos acompanha. Inicialmente, eu só queria retificar, né, com a devida vênia, a colocação do Dr. José Francisco, em relação à minuta. Tá? É só fazer um esclarecimento. Essa minuta que ele se refere às folhas 512 e 516, houve um equívoco por parte nossa lá da Procuradoria, que ao pegarmos o arquivo finalizado, pegamos o arquivo sem a alteração que já havia sido proposta o ano passado no PL 47. Aquele PL nós fizemos uma emenda para constar o texto do artigo 3º
e essa emenda, portanto, não deu prosseguimento no texto, até por conta do fim da legislatura. Então, essa nova minuta, essa que foi submetida este ano de 2025, é a minuta final, considerando aquela emenda que já estava em discussão ao final da legislatura anterior. Houve um equívoco mesmo de erro material, estava tentando explicar isso antes dessa audiência, nessa reunião acontecer, para o pessoal do sindicato. E ela não foi submetida, né, à Procuradoria do município, dado que aquela emenda eles já haviam considerado, já haviam se manifestado quanto à legalidade e a questão de forma e de texto estava ok. Tanto é que, no parecer da nossa Procuradoria, nós mencionamos isso ao final, dizendo que todas as alterações da minuta sugeridas e que foram submetidas a esta casa foram, então, já analisadas pela Procuradoria, então não, né, era uma sugestão que não precisaria, a nosso ver, ser submetida novamente à Procuradoria. Em relação às sugestões da Procuradoria do Departamento de Água e Esgoto, né, dos nossos colegas procuradores de lá, eles sugeriram, sim, fizeram um protocolado na Fundação, nós deliberamos, foi apresentada a proposta para o Conselho Curador à época, dada a questão da emenda também, e nós explicamos para eles, olha, nós temos uma questão formal de fluxo de procedimento de análise de benefício previdenciário e a divisão previdenciária me informando que esse fluxo será atendido pelo texto da lei, a gente, assim, portanto, acolhe a sua sugestão. A divisão previdenciária fez essa análise e falou que seria em discordância, inclusive, da própria legislação atual, que está na 5387, que a grande discussão ali em relação à integração dessas verbas era a questão em todo o tempo, né? A própria Lei 5387, atualmente, diz que será incorporado o valor do adicional de jornada, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, no momento da aposentadoria, se o servidor estiver assim percebendo em sua remuneração essas verbas. E a divisão previdenciária se manifestou no seguinte sentido: eu não poderia alterar, dado a essa base de cálculo temporal que nós estamos colocando no texto, sugerimos no texto, eu não poderia, portanto, considerar todo o período de contribuição, senão aqueles últimos contribuídos até a data da concessão do benefício. Isso é uma questão da técnica que já existia na lei anterior, nós não tivemos nessa legislação atual. Se nós formos considerar essa questão do em todo o tempo, a base, ou seja, o denominador do cálculo, deveria ser alterada para 30 ou 35 anos, que se reflete o período de contribuição, se homem ou se mulher. Isso foi explicado para os colegas procuradores do DAI, e aí a divisão previdenciária, portanto, se posicionou e nós encaminhamos essa minuta para o Conselho, ou seja, pela negativa, né, do atendimento ao que eles estavam sugerindo, por duas questões. Uma questão formal, de fluxo de procedimento, e uma questão de cálculo, que iria prejudicar mais ainda o servidor do que a proposta da reforma previdenciária. Então, feitos esses dois esclarecimentos, relembrando, né, os fatos desse processo, esse processo começa em 2019, logo após a Emenda Constitucional 103. Essa comissão, portanto, ela está constituída desde então. Vários conselhos curadores passaram, se não me engano, 2 gestões passaram pela Fundação, e esse texto não saía, né, ali do seu andamento dentro da Fundação. Foi quando a prefeita, então, no final de 2023, solicitou que nós fizéssemos um grupo de trabalho com membros do Conselho Curador, membros da Fundação, né, administração, educação, vários membros ali. E essa comissão teve várias reuniões. Convidamos o pessoal do DAI, convidamos o pessoal do sindicato para participar. Em algumas reuniões, salvo engano, eles participaram.
e chegamos ao texto base desse projeto de lei, que é trocar, né, a ideia de incorporação que a Lei Municipal 5387 traz, porque a tese, então, admitida pela Procuradoria da Fundação é que a Lei 5387 perde o seu valor pela inconstitucionalidade superveniente, mas, desde então, sugeriu a incorporação pelo cálculo que se haveria ali em novembro de 2019, mas lá para frente, em 2023, né, outubro de 23, o Conselho Curador fala que não poderiam ser incorporadas essas verbas, e aí surge a ideia, né, a discussão deste projeto de lei. Agora, mais robusto, né, também com a manifestação da consultoria jurídica desta casa, nós tivemos, então, na semana passada, uma reunião com essa comissão de Constituição e Justiça, conversamos com a douta procuradora desta casa, e ela fez alguns apontamentos, dos quais nós indicamos que, diante da emenda constitucional 103, ela está adequada, portanto, ela está constitucional, e diante da legalidade, ou seja, da Lei Federal 9717 e das regras que estão na 1467, ela também se adequa à legalidade. Então, objetivamente, a questão colocada no texto são as seguintes, né? As questões são as seguintes. Primeiro, nós estamos propondo no artigo 1º, e aí eu vou responder já também a pergunta da vereadora Estela. No artigo 1º do projeto de lei, nós, lá no artigo 62 da Lei 4.830, nós estamos, portanto, atendendo à questão da orientação da Procuradoria Jurídica do município e excluindo da base de cálculo da contribuição previdenciária as 3 verbas que nós estamos falando: adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, que são verbas por local de trabalho, e adicional de jornada, que é pela condição do exercício. Excluindo essas verbas da base de cálculo, é opção do servidor, e isso já está na nossa lei, no artigo 62, parágrafo 2º, ele já pode optar pela inclusão dessas verbas, né? Então, e aí casa com o artigo 4º, que nós ratificamos a opção que até então o servidor não tomou, mas a administração foi descontando sobre a base de tudo que a pessoa contribuía. Então, tacitamente, a gente acolhe essa opção e, a partir de agora, o servidor tem que optar. Incluímos, portanto, uma nova redação, né? Propomos uma nova redação para o parágrafo 2º do artigo 62, este que eu falei agora, né? Dando aos servidores com média, né, com previsão de cálculo de média, fazerem essa opção, e incluímos o parágrafo 7º. De fato, o parágrafo 7º, no artigo 62, ele está sendo incluído, ele não existe no texto. O que diz o parágrafo 2º e o parágrafo 7º? Nós temos 2 grandes grupos de servidores no município de Bauru. O primeiro grupo são aqueles servidores que, em tese, ingressaram antes de 2003, e, se preencherem os requisitos da emenda 20, 41 ou 47 da Constituição Federal, poderão receber seus proventos de forma integral, ou seja, seriam a última remuneração. Aqui que está a pendência nossa dessa decisão do Conselho Curador. A este grupo, a partir de outubro de 23, não poderia ser mais incorporado essas verbas. Por isso que a grande discussão é para este grupo. Porque para o outro grupo, que são aqueles servidores que ingressaram após 2003, e esse grupo já desde 2003, portanto, desde a emenda 41, já não poderia mais levar a integralidade e a paridade, por força daquela reforma lá em 2003. A este grupo, o atual parágrafo 2º do nosso artigo 62, da Lei 4.830,
já permite que o servidor contribua sobre essas verbas e as leve, essas contribuições, a seu cálculo do benefício. Tá? Então, percebam que nós temos esses dois grupos. Então, a grande discussão dessa reunião, ou seja, deste projeto de lei, é o que nós estamos passando a chamar de integração dessas verbas transitórias. Insalubridade, periculosidade adicional de jornada. Essas verbas, até a data da promulgação dessa lei e publicação, são base de contribuição. Portanto, as decisões judiciais que estão vindo, quando a gente nega a integração dessas verbas, agora administrativamente, estão reconhecendo que se leva esses valores por conta da contributividade, da contribuição à vida. Mas, de qualquer forma, nosso parecer inicial agora é administrativo, é frente à legalidade. A legalidade nos diz, tem contribuição, entretanto, não são verbas, em tese, a nós agora incorporadas, não podem ser levadas à incorporação. Então, este grande grupo, a lei sugere, portanto, o projeto de lei sugere, portanto, que essa integração se dê nos termos do artigo 141A, o artigo 3º, que propõe a alteração do artigo 141, que é essa grande base da discussão que o sindicato nos propõe agora. Ou seja, alterar a base de cálculo, alterar a forma de cálculo desse benefício, considerando todo o período contributivo, tirando essa questão ali na data da aposentadoria, vamos pôr assim, e a questão de retroatividade para os benefícios já concedidos. Em termos de números, tá? Nós temos menos de 10 processos de aposentadoria concedidos que o servidor optou por não ser beneficiado pela incorporação dessas verbas. São verbas geralmente de adicional de insalubridade, porque os adicionais de periculosidade e os adicionais de jornada, a maioria, salvo engano, quase todos, estão aguardando que essa lei seja aprovada. Tá? Dos que se aposentaram, que eu tenho notícia de ações contrárias à fundação para a incorporação, nós temos 3 processos somente de conhecimento inicial. Os outros são processos que são de cumprimento de sentença, em processos contra a prefeitura na questão de adicional de jornada. Tá? E outra solução que foi dada lá no artigo 5º, que se revoga o parágrafo 6º do artigo 82, é que quando se faz a comparação do cálculo da média daqueles servidores, daquele segundo grande grupo de servidores que não tem mais direito à integralidade, nós fazemos a comparação da média com a última remuneração. Como eu excluo da última remuneração as verbas não incorporáveis, a comparação da média determina o quê? Que ela sempre será maior do que a última remuneração. Então, a pessoa recebe essa última remuneração sem a integração dessas verbas. Com a revogação do parágrafo 6º do artigo 62, nós não mais teremos essa comparação, e aí sim esse pessoal da média terá um melhor benefício calculado. Então, na minha visão, assim, depois de longo período de discussão com esse grupo de trabalho, composto pela prefeita, nos autos 4439, nós chegamos a essa base textual, ou seja, a esse texto prático. Esse texto ele foi submetido, portanto, à divisão previdenciária, que são as pessoas que trabalham com a análise do processo. E eles analisaram falando o seguinte, olha, se eu colocar a base de cálculo, considerando todo o período contributivo, o cálculo do servidor vai ser menor. Tá? E vai considerar de forma equivocada ou diferente do que a lei atual já considera, 5387. E a questão, se formos modificar esse entendimento, aí nós teríamos que ter um denominador
baseado na contributividade necessária para homem 35 anos e para mulher 30 anos, ressalvada a redução para os cargos de professor de 5 anos na idade e na contribuição. Então, a Procuradoria da FUNPREV já teve alguns reveses em relação a pareceres da Procuradoria-Geral do município, onde a própria Procuradoria fala o seguinte: olha, são vocês os técnicos que devem falar sobre a matéria de previdência. Nós aqui só analisaremos a questão orçamentária e a questão de texto da legalidade. Então, por isso, né, justificando por que esse texto não foi reencaminhado para a Procuradoria, foi nesse sentido. Em conversa com, à época, o procurador que havia dado esse parecer, o doutor Miguel, ele realmente também achou que não havia necessidade de retornar à Procuradoria. Por quê? Se nós temos uma Procuradoria na Fundação e é nossa capacidade técnica analisar a tecnicidade do texto, né, não caberia voltar somente para eles falarem: está ok esse texto, a não ser que o próprio gabinete já encaminhasse, e não fez e encaminhou diretamente para a Câmara. Tá? Então, o projeto de lei ele nasceu nesse contexto, né, esse texto ele nasce nesse contexto de que, à época, o Conselho Curador não deliberou por não mais incorporar, por um fato que foi, naquele momento, uma necessidade para se discutir, né? Foi trazida a questão da ATP, ela foi superada durante aquele período, e aí o Conselho atual, ao encaminhar esse processo, ao encaminhar esse projeto de lei, entendeu que ele está de acordo com as regras previdenciárias que cabem agora. Né? Outros municípios não fizeram esse texto, porque outros municípios não têm a realidade que Bauru tem de incorporar verbas de adicional de jornada e adicional de periculosidade e insalubridade. Há uma súmula, né? Há um julgamento, um tema que até a própria procuradora dessa casa menciona em seu parecer, que essa súmula não se aplicaria no caso concreto. Né? Então, nós explicamos isso. Em relação à retroatividade, me recordo agora, houve uma decisão, aí sim, da Procuradoria Jurídica do município, dizendo que seria impossível, nesse momento, trazermos isso à baila, até para não macular o projeto de uma questão de inconstitucionalidade formal ou material. Então, nesse sentido, senhor presidente, a gente, nós da Fundação, entendemos que o projeto ele está de acordo com a constitucionalidade e a legalidade existente, conforme a doutora, aqui, procuradora dessa casa, já se manifestou. Já explicamos também, na reunião passada, em relação, quando conversamos com ela, a questão da restrição que ela sugere. Na prática, nós entendemos que essa restrição não seria necessária, porque ela já existe no texto da lei, e a questão dos impactos também estão demonstrados. Então, é nesse sentido que a Fundação se posiciona, né, explicando e se colocando à disposição para novos esclarecimentos, caso haja necessidade. Antes do Chico adentrar, que eu sei que ele vai falar do mérito, e eu tenho concordância com as observações dele, eu quero voltar a insistir que, do ponto de vista da melhor técnica e redação jurídica, este artigo 4º e o seu parágrafo deveria ser repensado. Por quê? Ainda que eu compreenda que vocês estão mencionando um parágrafo 7º que será inserido, ele ainda não está. E pensando do ponto de vista da melhor técnica da redação, inclusive para se evitar problemas futuros, não dá para a gente mencionar no 4º parágrafo alterações da lei de 2002 que só serão efetivados se aprovada esta lei agora. Então, no parágrafo 1º, está inserindo o artigo 7º. E no parágrafo 4º, artigo 4º, está citando o parágrafo 7º, que ainda não existe, do 62. Só vai existir quando a lei for aprovada. Se aprovada e da forma como está. Então, eu acho que essa previsão aqui das verbas deveria encontrar espaço melhor e mais adequado e assertivo nas próprias disposições lá do 1º, em uma observação que se enquadrasse ali. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Eu entendi. Porque o artigo 1º está criando o parágrafo, mexendo no 2º e criando o 7º. Certo.
Só que no quarto, você está citando a modificação do 7º, que não existe. Ele vai existir quando aprovada a lei. Então, eu não posso dizer que a lei de 2002 tem um parágrafo 7º, porque não tem, até aprovar a lei. Entendi. Chico, você quer... Algumas considerações, né? Primeiro, em relação, acho que tem que deixar claro até, eu consultei aqui a diretoria, que eu me recorde a questão do grupo de trabalho, de participação do grupo de trabalho. Eu lembro que isso aconteceu por um tempo em 2020, logo após a emenda. Depois disso, existe um grupo de trabalho que ele acabou sendo desfeito, e nós não mais, com exceção das reuniões que a gente vai no Conselho Curador ou Fiscal, etc., nós não mais fomos convidados a participar desse debate, né? Embora, né, a alegação da FUNPREV de que o arquivo, né, daqueles que foi acostado, do projeto, da minuta que foi acostada a folhas 512, 516 está errado, se essa presidência olhar aí no processo, né, as folhas 17 a 20, o procurador, o doutor Miguel, ele se refere expressamente a essa minuta de folhas 512 e 516. Não é? Eu entendo, óbvio, que nós estamos falando de uma questão hoje, né? Existe, quando a gente fala da incorporação dessas verbas, né, na aposentadoria dos servidores, sobretudo aquela situação que foi vivenciada depois de outubro de 2023, né, nós estamos falando aqui, para ficar em linguagem mais de melhor entendimento, que são aqueles servidores que vão se aposentar com direito à paridade e integralidade da remuneração. Por quê? Porque a partir, né, são aqueles que foram admitidos no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Porque os que entraram posteriormente vão contribuir pela média, vão se aposentar pela média, né, que hoje seria aí, você pega lá, atualiza as médias, pega lá, né, as 80 maiores contribuições, 80, né? Calcula 80%, etc. Então, essa situação das incorporações, né, por isso que eu estou dizendo, você tem uma situação que pode ser estabelecido dentro, não existe, em tese, com exceção de alguns erros de técnica legislativa, até eu vi que eu não achei essa questão do parágrafo 7, vendo aqui, vou ter que olhar 4.830, que vai passar a afetar uma situação dos servidores, aí sim, né, principalmente os que têm integralidade, que vão ter que esperar mais tempo, mesmo recebendo o adicional de jornada aí já, para completar os 17 anos e meio esse homem, 15 se mulheres, para fazer a integração no salário por 100% da média se atingir todo esse tempo, se eu estiver correto. Em nenhum momento fala que eles aposentarão com integralidade. Porque aqui diz o seguinte, integralmente, ó, alineado, inciso 1, integralmente com base na média aritmética simples. Né? Integralmente, ou seja, toda a média desse período. Agora, a questão da retroatividade. Tudo bem, nós vamos discutir, aí pega lá o artigo, né, lá a lei de introdução ao Código Civil, a lei vai poder retroagir nessa questão, não vai, mas pelo que foi colocado, né, pelo próprio doutor Eduardo, a FUNPREV já vem sofrendo decisões judiciais determinando a incorporação nesse período, desde outubro de 2003 até agora. Ou seja, o judiciário ele tem garantido a vigência e a legalidade da 5387 de 2006. Ou não? Não foi dito aqui que os servidores terão que entrar na justiça e que a justiça está reconhecendo esse direito. Se a justiça está reconhecendo esse direito, por que não, né, a própria projeto de lei garantir expressamente, né, o direito adquirido daqueles que preencheram todas
as condições nos termos da 5387, até o advento desta lei, independente da redação que vai ser aprovada aqui por essa Casa de Leis. Porque aqui, sim, aqui se garante integralidade até esse momento. Aqui, não. Esse integralmente não significa aposentar com a última remuneração, pelo que eu estou entendendo aqui. Não significa que, a partir dessa lei, eu recebo adicional, né, eu sou homem, recebe adicional de jornada, hoje, no momento da lei, 15 anos, eu tenho que contribuir mais 2 anos e meio, não perder esses adicionais para incorporar 100% da média. Então, há um prejuízo aí para esses servidores que estão aí com uma expectativa, né, de direito até então, né, segundo a FUNPREV, no meu entendimento, tem direito adquirido. E quanto à questão do erro da minuta, ou se a minuta foi errada, para mim, existe um parecer jurídico se referindo a essa minuta e pela legalidade. Então, tem lá, foi feita uma reclamação do procurador do DAE, na transparência, está lá, essa reclamação já está com o doutor Miguel, né, para reafirmar essa discordância. Por que foi discutida uma minuta, foi aprovada pelo jurídico da prefeitura, foi apresentada outra, se há concordância tácita da Procuradoria do município e da própria prefeita Suelen Rosim, em relação a isso, teria que estar constando no projeto de lei e não consta. Né? Então, essa é a observação que a gente tem que fazer. Eu acho que existe uma situação da lei para trás e uma situação da lei para frente. Nós ainda entendemos que você pode trazer, né, ou pelo menos discutir, que essa contribuição venha incluir, integrar o cálculo do benefício desses servidores, desde que ele atinja esse período que está aqui a qualquer tempo e não imediatamente anterior à data da concessão do benefício. Aliás, é o que está, no meu entendimento, no parágrafo 8º, inciso, acho que 1º, do artigo 4º da IC 103/19. Doutor Francisco, a questão do cálculo, né? Primeiro, a gente tem que explicar para o servidor, como até está colocado no parecer da doutora procuradora aqui dessa casa, a integralidade do valor destas verbas, até atualmente pela aplicação da 5387, ela só ocorre se o servidor tiver contribuído por 120 meses de forma contínua na data da aposentadoria. Qual é o fluxo do processo? Qual é o fluxo de análise? O servidor, neste momento, administrativamente, vai pedir a sua aposentadoria, que ele tenha lá o seu adicional de jornada. Este valor vai ser excluído do cálculo do seu benefício. Com a lei, a lei aprovada, esse projeto sendo aprovado, vai se verificar se ele está contribuindo há mais de 10 anos, primeiro corte, e o segundo corte é saber se ele está contribuindo por mais de 17 anos e meio, se homem, ou 15 se mulher, para aí sim fazer uma média aritmética do período base do cálculo, e aí sim termos o valor desta integração. Tá? Não vai levar, nesta nova lei, 100%, ou seja, igual à última remuneração. É importante que isso seja esclarecido, porque muito servidor está falando assim, olha, aprovem a lei que eu vou levar meu último lerite. Isso não é verdade. Atualmente, se a Lei 5387, pelo Conselho Curador da Fundação, estivesse ainda sendo aplicada, se a pessoa contribuir por 90 meses, o valor seria proporcional. E isso, judicialmente, a Justiça aqui em Bauru tem dado razão à Fundação, tá? Em relação a essa questão do cálculo. A primeira proposta do pessoal do Departamento de Água e Esgoto foi no sentido de se pegar todo o período contributivo, mas mantendo o cálculo ainda com 120 meses. Depois eles concordaram subir um pouquinho mais. Mas a primeira proposta deles não tinha os 10 anos, era 22,5 para homem e
17 para mulher, se eu não me engano, se não me falha a memória. Seria, acho que, o texto que está nas 512 e 516. Tá? Nesse sentido, quanto menos tempo a gente tiver, melhor para o servidor, mas eu também não posso reduzir tanto o tempo de base de cálculo, porque aí prejudica a fundação em questão de que se vai dar um benefício, em tese, sem ter tido uma certa contributividade. Porque dentro da discussão desse grupo de trabalho, foi suscitado, na aplicação do parágrafo 8º do artigo 4º da emenda constitucional, é que lá na União, quando se coloca essa questão da integração, percebam que a gente não está mais falando da palavra incorporação, porque incorporar seria levar aquilo que eu já estou recebendo para a minha aposentadoria, isso é vedado do parágrafo 9 do artigo 39. Mas o que a gente tem que ter em mente é que lá a ideia da União era que aqueles cargos que têm variação horária e têm variação por produtividade, esses cargos lá na União têm base de cálculo pela contributividade da pessoa. Se homem, 35, se mulher, 30 anos. Ou seja, o denominador é maior e o cálculo vai ser, portanto, menor para o servidor. Aqui a gente manteve ainda o espírito da Lei 5387, prevendo 120 meses, né, hoje, atualmente. Hoje, quer dizer, não hoje por conta do parecer do Conselho, mas se ela estivesse vigente ainda hoje, ela seria 120 meses. Mantivemos esses 10 anos para que o servidor ingresse, né, nessa regra, e depois tivemos ali um aumento de 7 anos e meio para homem e 5 anos para mulher. Dentro da análise, que é outro fato que eu queria trazer, dentro da análise do grupo de trabalho, a administração nos enviou vários casos de pessoas da saúde, tanto médico quanto pessoal técnico e auxiliar, e o pessoal da administração, que tem ali adicional de jornada, que tem adicional de periculosidade e insalubridade, principalmente o pessoal do DAI. Né? A grande maioria, ou seja, a gente está discutindo por um percentual muito pequeno de servidores em relação à base de tempo. Tá? A grande maioria se beneficiará com esse projeto de lei. Tá? Ou seja, com a base de cálculo temporal que nós sugerimos. Se nós fugirmos muito do que está ali e do que está parametrizado pela emenda ou pela Lei 9717, pela Portaria 1467, aí nós cairíamos na vala da União, que é denominador 35 para homem, denominador 30 para mulher, e que é prejudicial. Outra situação, o argumento base para que a gente tirasse a questão na data da aposentadoria é que, eventualmente, o servidor, como o senhor colocou na sua fala, saia ou entre do adicional de jornada, ou saia do local de trabalho ou retorne, esse período imediatamente anterior pode prejudicá-lo, e aí eu pegaria todo o tempo contribuído lá atrás. Embora a gente possa atualizar esses valores, o que a lei já não prevê, por uma questão de fluxo administrativo, eu não posso ter duas atualizações dentro de um mesmo valor, isso é uma regra matemática, imposta pela fórmula de cálculo do próprio INSS. Eu consideraria uma contribuição infinitamente menor, porque lembramos que, antes de 2010, a remuneração do servidor era 1/3, praticamente, do que é hoje. Essa contribuição prejudicaria o Caixa Previdenciário. Então, do ponto de vista do cálculo para o fundo previdenciário, a melhor solução que se encontrou neste grupo de trabalho foi esse texto, que foi modificado mais por sugestão do pessoal do DAI. Porque a minuta anterior à emenda que nós sugerimos no ano passado, ele não tinha tantas travas. E aí a gente criou essas travas, né, a gente, por sugestão deles, mas mantivemos a trava da concessão naquele momento do benefício. Tá? Então, essas foram as questões fáticas que foram acontecendo no grupo de trabalho. A questão de redação colocada pela vereadora Estela durante os tramitares do procedimento lá na prefeitura, a única sugestão que foi dada pela Procuradoria Consultiva, a doutora Juliane, foi no sentido de, lá no artigo 3º, na hora que a gente trabalha com o artigo 141, dividir os grupos
do texto que estaria ali. Antes tinha 2 incisos, hoje nós temos 4 incisos, especificando cada grupo daquela situação. No mais, a Procuradoria da Prefeitura não apontou nenhuma inconsistência técnica, como a vereadora, da qual eu concorde, né? Eu acho que eu vou acrescentar um parágrafo, eu não posso mencionar no próprio projeto, eu deveria mencionar o próprio artigo do projeto e não o artigo que eu estou incluindo. Talvez eu possa depois fazer uma emenda nessa correção, sugerir uma emenda nessa correção textual. Mas a questão do mérito, nós discutimos incansavelmente, embora o sindicato não se recorde, mas houve sim participação deles em algumas reuniões, está em ata, e nós discutimos muito esse texto, principalmente o que está ali no artigo 141A, que é o texto que diz o que vai incorporar. Agora a gente vai falar em integrar na remuneração destes servidores que têm direito à integralidade e à paridade. Em números, nós temos algo em torno de 200 benefícios aguardando a essa reunião. O que pode, eu estava até conversando com o Donizete aqui agora há pouco, a gente pode analisar em relação aos benefícios já concedidos, mas na questão da pensão, porque na pensão a pessoa não pode optar, né? Não tem como optar. A gente faz a aplicação da lei no momento da pensão. Isso a gente pode fazer essa análise e deliberar junto com a comissão depois como fazê-lo, se é possível e se haverá um ok também do gabinete. Era isso. Perfeito. Donis, quer contribuir? Tá. Alguém que está na casa gostaria de fazer algum apontamento, alguma contribuição? Está aberto. Está aberta a oportunidade, alguma dúvida? Vereadora Estela, tem algum apontamento para fazer? Qual que é o nome da senhora? Perdão? Isamara. Obrigado, viu, dona Isamara, pela contribuição da senhora. Essa reunião, dona Isamara, ela vem no sentido justamente da gente querer agilizar e colocar, da minha parte, né, e eu até falo pela Câmara de Vereadores, e eu tomo essa liberdade de falar em nome da Câmara, nós não temos nenhum desejo de atrapalhar a aposentadoria de nenhum servidor e nem de ficar protelando uma situação que é tão importante para vocês. E nós temos conhecimento disso, mas nós temos como Casa de Lei de ter a certeza daquilo que nós estamos aprovando até que realmente ouvir as partes para fechar um entendimento do que realmente é bom para o servidor. Então, esse é o nosso cuidado. Da minha parte, Donizete, como relator, eu acredito que as minhas dúvidas foram todas sanadas. Eu não vejo problema nenhum de liberar esse projeto como ele está para sequenciar, tá? Não vejo problema algum. Apenas esse apontamento da vereadora Estela de redação, eu acredito que é importante, se a FUNPREV puder mandar uma emenda para a gente juntar ao processo e fazer as liberações dentro das comissões aqui da Casa. E aí a questão de pautar vai depender do presidente da Casa, pautar ou não, porque aí é uma decisão dele e estar liberado por todas as demais comissões dessa Casa. Mas até se você quiser contribuir, Doni, com a resposta para a dona Isamara. Boa tarde a todos.
Eu achei essa reunião muito importante, inclusive a iniciativa dos vereadores partiu, na verdade, dos vereadores, marcar essa reunião, e o objetivo da reunião é exatamente isso, é contribuir para que a gente consiga agilizar o trâmite do processo aqui na Casa de Leis. E só contribuindo, nós sabemos, de fato, que existem muitos servidores que anseiam pela aposentadoria. E o objetivo da reunião é exatamente isso, é contribuir para que esses servidores possam se aposentar com a maior tranquilidade possível, porque eles querem levar essa verba na aposentadoria. E, a partir do momento de que esse projeto de lei for aprovado, eles vão ter essa tranquilidade em levar na aposentadoria. E, assim, como FUNPREV, nós vamos contribuir no sentido de agilizar essa emenda e encaminhar ao Executivo para que o Executivo envie essa emenda aqui para a Casa de Leis. Perfeito. O senhor Edson quer contribuir com a gente? Existem algumas questões, né, dos grupos. Nós tínhamos a lei anterior, a legislação de 2003, que garantia, a legislação que garantia que quem tinha adentrado ao serviço público antes de 2003 tinha direito à integralidade e à paridade. Muita gente se aposentou depois de 2019, da reforma de 2019, e levou os benefícios que recebia pela questão da integralidade e da paridade. Porque esse entendimento que não está pagando é de outubro de 23 em diante, certo? A pergunta é, estas pessoas que já se aposentaram e estão recebendo, tá? A FUNPREV pretende tirar o direito delas? 2, tá bom, elas não têm o direito, mas e o dinheiro que elas pagaram? Porque elas contribuíram. Elas levaram na aposentadoria porque elas contribuíram. Como é que fica essa situação? Esse pessoal corre risco? Aonde está garantido isto na lei que está tramitando aqui? Eu gostaria de saber isto. Em que artigo isto fica garantido? Porque, se não tiver claro na lei, nada está garantido. O que não está escrito, não vale. Estou certo? Então, em que artigo isso está garantido? Ser garantido. Foi claro? Só para completar a preocupação que o Edson coloca aqui, inclusive a gente, no final do nosso parecer consta, né, quando a gente reafirma a questão de a legislação reconhecer o direito adquirido até o advento da nova lei, é justamente essa questão do enriquecimento ilícito da FUNPREV em relação a essas contribuições. Por exemplo, nós sabemos que eu sei que vai ter alguma divergência, mas no meu entendimento, quem se aposentou até novembro de 2019, tranquilo. Agora, me parece que o Tribunal de Contas ainda não homologou todas as aposentadorias até outubro de 2023. Não sei qual seria, se está em 2022 ou 2021. Né? Porque vocês sabem, vocês se aposentam, o Tribunal de Contas analisa essas aposentadorias, só que o Tribunal de Contas demora. Né? Então, nós temos uma insegurança jurídica, até porque, né, eu até estava puxando para a memória aqui com o Edson, naquela discussão lá de 2023 do Conselho Curador, havia uma decisão de se fazer uma revisão administrativa dessas aposentadorias através de processos administrativos com ampla defesa e contraditório. Né? Então, no nosso parecer, quando a gente pede para ressalvar o direito adquirido pela legislação local, que nosso entendimento tem respaldo agora, principalmente com as decisões do Judiciário, é justamente para que isso fique mais tranquilo, né? Pelo menos até o Tribunal de Contas homologar todas essas aposentadorias. Porque de outubro de 2023, essas verbas não foram mais incorporadas. E o servidor continua. São vários processos que estão à espera, vários servidores que estão à espera disso e estão pagando.
Estão pagando 14%, 14%. Mas a lei está dizendo agora que, né, quem se aposentou ou quem se aposentar até o advento da nova lei, né, não vai levar. Então, como é que fica esse dinheiro que está lá na FUNPREV e a legislação ou o próprio Conselho, as decisões da administrativa da FUNPREV, não enfrentam essa questão e sujeitam esses servidores ao judiciário? Se você contempla... Na verdade, as aposentadorias da FUNPREV, elas foram homologadas até o ano de 2023. Até o ano de 2023, todas as aposentadorias estão homologadas. Agora, respondendo objetivamente ao Edson, na verdade, Edson, aqui nós estamos tratando de servidores ativos. Quem já se aposentou, quem tem a sua aposentadoria, já está recebendo a sua aposentadoria, nós não vamos mexer, desde que, deixa eu deixar isso claro, se tiver algum apontamento, porque o Tribunal de Contas já homologou, nós sabemos que homologou. E se o Tribunal de Contas vier a questionar alguma coisa lá na frente, que pode acontecer, aí a gente vai ter que verificar isso, mas respondendo de forma objetiva. Hoje, nós estamos tratando aqui daqueles servidores que ainda não se aposentaram. Quem se aposentou, pode ficar tranquilos. Nós não vamos mexer aqui. Mas quem se aposentou depois de 2023 não levou? Por exemplo, Entendi. nós temos que se aposentar. Eu que vim aqui para falar, né? Ô, Rafa, só um minutinho. Eu vou pedir para o Rafa levar o microfone aí até vocês, se vocês quiserem contribuir, porque está sendo transmitido e talvez tenha servidores em casa acompanhando, e seja dúvida de outros também. Então, porque nós temos os que se aposentaram até 2019, os que se aposentaram de 2019 até outubro de 23, que levaram a paridade, e até o período eram 10 anos, né, pela legislação, não era esse tempo de incorporação. E nós temos os que se aposentaram depois de outubro de 23, que continuaram contribuindo, e até essa fala de enriquecimento ilícito, né? Porque se você continua contribuindo e a hora que você vai aposentar não tem nenhum tipo de cálculo, simplesmente você vai aposentar e eles dão uma orientação por escrito de que você não vai incorporar. E uma outra questão que também eu gostaria de saber, além disso, né, é a questão do que está tratando daqui para frente. Né? Porque, quando a gente faz uma contribuição previdenciária, a gente está contribuindo na ativa para que outros se aposentem. E, a partir do momento que vocês colocam que, a partir daqui, é uma opção, né, se torna opcional isso, como vai ser também? O trabalhador ele vai optar e ele pode cancelar no meio do caminho, no meio da jornada dele, e como que ele vai custear essas novas aposentadorias? Então, na realidade, nós que contribuímos, a gente contribui solidariamente, porque você está contribuindo para aposentar outros, e assim vai indo. Então, como que a gente contribui na hora que a gente vai aposentar, você não leva nem para você. Né? Então, assim, e o risco que esses que aposentaram antes de 2023 estão correndo também, porque se tem um apontamento lá no Tribunal de Contas e depois ele mexe nisso também. Então, nós precisamos ter a garantia na lei que realmente tem que estar escrito lá, isso que você falou, tem que estar escrito lá que o que tem daqui para frente, mas tem que resolver. Porque, assim, a gente pode resolver pela metade. Vamos resolver daqui para frente, vamos ter uma turma que aposentou e não levou, e vamos ter uma turma que levou e que ainda está insegura. Então, assim, já que tem que mexer, já que tem que acertar para todo mundo. Todo mundo é servidor. Todo mundo. Eu tenho uma jornada de 8 horas, de 30 anos de 8 horas. Né? E a gente ainda tem categoria profissional na saúde que tem jornada de 6. E um outro detalhe, o profissional, quando ele tem um cargo, o adicional de jornada ele veio para nós no plano de cargos, que, na realidade, ele vai fazer 15 anos em novembro desse ano.
né? Ele não tem. Então, você também está puxando, fazendo um pouco aí, puxando para você garantir mais uns 2 anos ali, garantir mais um tempo, porque você não tem ainda. E como que você vai garantir isso, né? Então essa é uma preocupação. Iracema, né? Kátia. Então vamos lá. Nós temos algumas questões previdenciárias aqui também, respondendo ao seu Paulo. Foi colocado... Oi? Edson. Normal, eu sempre confundo. Vamos lá. Neste processo 4439, houve a sugestão, sim, tá? Teve pareceres do Conselho Curador solicitando que a presidência da Fundação abrisse processos contra as pessoas que foram aposentadas de 19 e 23, para que, portanto, fossem retirados esses valores. O problema era que 19, 20, 21 e 22, os benefícios já haviam sido homologados pelo Tribunal de Contas. E para que eu pudesse abrir um processo de desconto destes valores, eu teria que garantir a ampla defesa e contraditório e intimar o Tribunal de Contas para ver se ele me autorizava a ingressar contra essas pessoas. No final da gestão que o Davi terminou agora em 2024, se entendeu pela necessidade da aprovação desta lei. Esta lei, para nós, não precisa, como foi colocado, estar escrito ali direito adquirido, respeito a isso, aquilo, porque essa lei regulariza, no artigo 4º, a contributividade já havida até hoje, tá? Então, ninguém vai ter prejuízo na sua contributividade e também resguarda a fundação de, eventualmente, alguém que se sentiu não incorporado, né, não garantido em seu direito, pedir a restituição. Até foi uma das perguntas da Procuradoria, né, da consultoria dessa casa na última reunião. Né? Então, a lei saindo do texto, da forma como o texto está escrito, garante os benefícios daqui concedidos daqui para frente e estes benefícios concedidos daqui para trás. O pessoal de 23 até a data da lei, né, quando ela for publicada, então de outubro a novembro de 23 até a data de quando ela for, né, publicada, nós temos 2 opções. A primeira é colocar no artigo de lei, como sugerido pelo sindicato, a retroatividade da lei para esse pessoal, que já foi manifestado pela Procuradoria do município pela sua, vamos por assim, incoerência ou inconsistência desse artigo, para não falar outras questões mais técnicas, ou essas pessoas que são poucas, não são muitas pessoas, até, né, respondendo a Kátia, entrariam com ações judiciais e a gente teria uma linha de defesa de não defender e acabar concordando à medida que o Conselho Curador se manifestasse. Tá? São pessoas que se aposentaram, que eu me lembre aqui, temos menos de 10 casos, tá? Menos de 10 casos, acho que 6 casos mais ou menos, que geralmente são insalubridade, o valor é bem pequeno, tá? A diferença entre benefício e última remuneração é coisa de poucos reais, não é muito, e 2 médicos que optaram por se aposentar em razão das questões políticas e pessoais deles, né, e aconteceu isso. O restante, a grande maioria, esmagadora maioria, está aguardando a aprovação da lei e a promulgação pela prefeita. Então, para a fundação, né, eu falo isso como procurador lá e que participei das discussões com a presidência. Vamos cobrar quem já foi aposentado? Não vamos. Tá? Saindo a lei, isso, em tese, vai estar já pacificado em relação à administração da fundação. Tá? Eu não estou aqui negando receita, não estou fazendo nada do que já está deliberado no processo 4439. O processo 4439 é um processo bem volumoso, tem mais de 500, 600 páginas. Tem, acho que, 2 volumes de pasta Z. Né? Então, ali tem várias deliberações, atas, etc. Tá? Então, isso, enquanto procuradoria, né, eu posso garantir a todos os servidores, falo isso presencialmente com quem vai pedir orientação lá na Procuradoria, que essas questões de restituição não caberia e nem de reparação
à fundação. Não sei se eu respondi, mas agradeço o espaço. Só complementando, porque eu falei, né? E aí eu peço ao Francisco e à Estela, que estão com um projeto de lei, se debruçaram já em cima, né? Eu tenho a seguinte preocupação, eu falei isso. Não precisa estar escrito, está implícito. Desculpa, eu acho que tem que estar escrito. Tem que ter uma garantia. E eu não estou desconfiando de ninguém aqui, não. Eu sou amigo de todas as pessoas aqui que fazem parte tanto do conselho gestor, da maior parte do conselho gestor, como do conselho curador. Do conselho curador como do conselho fiscal. Certo? Não trata-se de desconfiança de pessoas. Nós estamos discutindo um momento. E a lei é perpétua. Então, acho que tinha que ter isto de claro na lei. E discordo do Donizete num ponto. Lá na frente, se o Tribunal de Contas mudar de ideia, a gente está bom. Mas aí também tem o compromisso de devolver todo o dinheiro que essas pessoas pagaram por mais de 30 anos e não ficar no caixa da Funprev. Né? Porque se a gente está falando de coisa correta, quem pagou, gente? E outra, a contribuição até outubro de 23 aí era compulsória. Ninguém perguntava se eu queria ou não queria o desconto. Era compulsório. Depois que fez um desconto compulsório, vai dizer assim, não, agora não vale mais. Vai mudar. Desculpa, não dá. Para mim, essas coisas têm que estar, e eu peço à Câmara que tenha muito carinho em olhar isso. Vocês são legisladores. O que está na legislação, o que está escrito vale. O que não está na lei é letra morta. Eu trabalhei na gestão por mais de 30 anos. Eu falava assim, escreveram, registrou? Não. Então não passa de fofoca, não passa de conversa de corredor. Desculpa, tem que estar escrito, para garantir quem já se aposentou, quem vai se aposentar e quem precisa da revisão porque está nesse limbo aí, de 23 para frente. Por favor, acho que não custa nada. A garantia não custa nada. O que eu estou pedindo aqui não é um absurdo. O que eu estou pedindo aqui é real, é factível e é possível de fazer. Obrigado. Senhor presidente, boa tarde. Sou Mário Ramos, tenho 32 anos como servidor público na saúde e eu acho que toda essa conversa aqui hoje é sobre justiça e respeito. Não é? São duas palavras-chave, porque o servidor merece a justiça e principalmente o respeito. Né? Tudo que foi falado aqui, eu acho que foi muito bem pontuado. Queria cumprimentar os membros da mesa, as autoridades aqui presentes, os servidores. Mas, antes de mais nada, a minha preocupação é o tempo. Porque se for mandar uma emenda, a Funprev for mandar uma minuta para passar no jurídico da prefeitura, para depois passar na mesa da prefeita, para depois descer, isso não sai esse ano. Nós temos 77 dias úteis até o final do ano. Se for esperar sair da Funprev um outro parágrafo, que às vezes pode vir com um monte de equívoco, como já teve agora nesse que veio, eu acho que é perigoso isso não sair esse ano. Essa é a minha preocupação. Tá? E desculpa, eu me sinto indignado, uma vergonha, um processo desse ter que ficar patinando desse jeito. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Doni. Uma colocação rápida, só que talvez o que o Edson está questionando, será que não contempla aqui? Vou ler, tá, Edson? É o parágrafo único que a vereadora Estela ela até falou a respeito do que nós tínhamos colocado aqui do artigo 4º. Considera-se tacitamente aceito o previsto nos parágrafos 2º e 7º do artigo 62 da Lei 4.830 por todos os servidores efetivos que ingressaram na administração pública municipal de Bauru até a data de promulgação desta lei. Aqui nós estamos mencionando, independente se ele é ativo ou aposentado, todos os servidores que ingressaram no serviço público até essa lei ser aprovada. Desculpa, só para contribuir, Chico, eu entendo que está contemplando a dúvida
Do senhor Edson. Não, Eu mas- até estou colocando isso pensando assim, em vocês que são advogados, mesmo que podem me ajudar nisso. Porque, a meu ver, estaria aqui, já está contemplando. Não, e se ficar assim, só para também deixar claro aqui para o Mário, né, o Mário que contribuiu agora há pouco, essa emenda, inclusive, ela pode partir da própria casa, uma emenda de correção, de ajuste. Não, Vocês têm que mandar. vida, tem que ser... Tá, mas não tem necessidade de tramitar por tudo isso. É uma coisa simples de ser feito que nós conseguimos resolver isso essa semana ainda. Eu acredito que não é algo tão dificultoso aí. Eu acho o seguinte, eu entendi a preocupação ali do companheiro, porém, essa aqui é uma mesa que tem várias pessoas sentadas nela. A gente entende a pressa dos servidores, mas os servidores, eu vou usar até o termo aqui que colocaram, tem um setor que está no limbo, que está esperando uma definição. Em que pese todo o respeito que temos que dar, a responsabilidade que recai sobre essa casa é gigantesco, porque o Edson pontuou bem. É preciso que haja muita clareza no que nós estamos aprovando, porque isso impacta definitivamente a vida de muitas pessoas. Este PL já poderia ter se transformado em lei ano passado? Poderia. Aí é preciso que a gente discuta, e para isso o chefe de gabinete está aqui, que é preciso que a prefeita Suelen Rosim supere a forma como vê esses debates. Inclusive, esta reunião foi uma sugestão minha na Comissão de Justiça, porque, em princípio, a comissão iria convidar a FUNPREV para falar na última sessão, que foi ontem, no intervalo. E o projeto já estaria pautado. Ótimo? Não sei. Por quê? Porque nós não tivemos uma oportunidade como essa. Os debates que nós fizemos no ano passado, cada vez que tinha esse apontamento, o comportamento da prefeita, a meu ver, foi errático. Porque não se abre para avançar e sentar numa mesa menor para dizer, ó, o sindicato sugeriu isso, os servidores na audiência sugeriu aquilo, os vereadores fizeram esse e aquele apontamento, vamos fazer uma reunião de trabalho e ver como é que a gente ajusta. Isso a gente não encontrou guarida para que acontecesse. Gilson também está aqui, acompanhou diversas dessas discussões. Aí acaba que vira o mandato, é retirado e não conclui-se. Começa uma nova gestão, esse tipo de discussão aqui também já poderia ter acontecido. Tá? Vou fazer a minha culpa por mim, porque eu não estou nas comissões. Eu vou para as reuniões da comissão porque o assunto me interessa, porque é um assunto que tem relevância e tem repercussão pública. E quando eu estou lá na comissão, eu dou a minha sugestão, se sou ouvida ou não, depois eu venho para o plenário aqui e brigo por ela. Mas, então, se nós temos que ter alguns ajustes, temos que pensar neles aqui, e tem que ter o compromisso do gabinete para fugir da burocratização que o Mário falou. Mas não depende de nós, vereadores. Depende de que haja essa disposição do Executivo, que tem que estar, obviamente, em sintonia com a FUNPREV, muito embora são independentes. Certo? A FUNPREV manda, a prefeita envia para casa, mas se nós estamos promovendo um debate rico aqui, com alguns apontamentos, é preciso que haja disposição para também não virar, viu? É Mário, né? Para também não virar um jogo que, lamentavelmente, em vários momentos o governo fez. Que é tipo, eu fiz, eu mandei, mas os vereadores ficam sentando no projeto, não aprova logo? E não é isso. A nossa responsabilidade que nós vamos ser cobrados é essa que o Edson colocou, que você colocou, que as outras colocaram aí. Nós vamos ser cobrados por isso. Então, nós não podemos ser cartório. Nós não podemos dizer, sim, vai, passa logo porque precisa. Mas vai decorrer disso a necessidade de ajustes futuros? E num futuro próximo? Eu até tinha chamado o Chico aqui, e essa fala do enriquecimento ilícito, eu que coloquei para o Chico. Por quê? Porque é fato. Os apontamentos nesse documento que o sindicato fez tem todo fundamento. Vai ser acostado no projeto? Mas não significa nada ser acostado no projeto, se for só mais um documento no projeto. É preciso que haja disposição de concluirmos aqui e depois de encaminharmos isso com o gabinete. Tem 3 apontamentos aqui feitos pelo sindicato. 1 é pertinente? 2? Os 3? Quantos? E vamos fazer de que maneira? Não dá para votar a segunda, mas dá para fazer uma reunião na sexta
para fazer os ajustes e chegar aqui na reunião da terça-feira da Comissão de Justiça e já está pronto para poder fazer passar o parecer? Porque aí depois ainda tem mais 2 comissões obrigatórias, a de Economia e Finanças e Orçamento e a Comissão de Saúde e Previdência. Vai haver disposição? Se tiver já esgotadas as dúvidas e os problemas levantados aqui, fica mais fácil de que as demais comissões acabem, de uma certa maneira, seguindo os debates havidos. Até porque todos os vereadores foram chamados para essa reunião aqui. Então, não dá para depois, salvo aqueles que justificarem, eu não sei se tem justificativa aí junto com o relator, aqueles que justificarem por que não pode estar aqui. São 21 vereadores que vão votar. E vocês vão nos cobrar os impactos daquilo que virá lei aqui. Chico. Bom, sobre essa questão aí do artigo 4º, eu acho que, primeiro, é muito importante essa reunião, até para que se entenda melhor, né, o que está sendo, que vai ser votado aqui, o texto final que vai ser aprovado. Eu compreendo que há aí uma expectativa muito grande de servidores aguardando, mas nós também não podemos aprovar uma legislação aqui, né, com um monte de dúvidas que essa reunião está demonstrando que existem, né? Até pela questão de entender que aqui nós não estamos falando mais de incorporação. Nós estamos falando em integração da média, né? Da média. Seja ela 100% ou seja ela proporcional ao limite de tempo de contribuição que consta no corpo da lei. Ou seja, o que até então, pela 5387, é incorporação e não integração. Esse artigo 4º, Odoni, eu precisava entender melhor. Primeiro que a gente já falou, né, que as verbas previstas no parágrafo 2º, nos parágrafos 2º e 7º, o 7º não consta no artigo 62 da 4830, como já foi observado pela vereadora Estela. Aqui diz o seguinte, né, aí eu acho que não responde totalmente a dúvida do Edson, porque nós estamos falando daquelas situações em que o servidor não tem integralidade, né? Então, ele pode fazer a opção... Não, continua. Ele pode fazer a opção por continuar contribuindo. Agora, o parágrafo único, que inclusive foi... houve a opção da procuradora do município para que ele fosse subtraído do texto, eu precisava de esclarecimento para entender por que essas verbas, se a opção for de continuar tendo contribuição, elas vão incorporar no vencimento dos servidores, mas a título de vantagem pessoal. Está no parágrafo único. A título de vantagem pessoal. Ou seja, o servidor ele deixa de aparecer lá a rubrica, se eu não entendi, adicional de jornada, e passa a ter isso como vantagem pessoal, lá dentro do seu salário. Então, preciso entender essa questão, como é que fica para efeito de cálculo do benefício, como é que isso vai ser considerado. Porque se é vantagem pessoal, aí já vai mudar aqui alguma coisa, porque não vai conseguir tirar, né? O adicional de jornada pode tirar, o adicional de insalubridade, se desaparecer as condições insalubres, ele vai cair, né? Amanhã aparece um EPI que resolve que aquilo lá protege, não há insalubridade. Ele vai ter a vantagem pessoal, essa é imutável em regra. Compõe aí a remuneração e todos os reajustes salariais que os servidores tiverem, né, vão né, afetar essa verba também. Então, é isso que precisava entender melhor. E aqui, ainda no parágrafo único, vai se considerar a opção tácita pela contribuição se o servidor não apresentar requerimento até a data da publicação da lei. E depois da lei, se ele não quiser mais contribuir? Ele pode, depois da lei, ele pode. Só esclarecendo, olha, quando você pega o artigo 2º
o parágrafo 2º, nós estamos falando aqui dos servidores que vão se aposentar pela média, certo? Quando você pega o artigo 7º, são todos os servidores com direito à integralidade e paridade. É por isso que existem os 2 artigos. Nós separamos um parágrafo específico para a média e um parágrafo específico para quem tem direito à paridade e integralidade. Você está falando, então, no artigo 7º, do parágrafo 7º. Falei errado. Então, mas não tem na lei. Não, é o que o Eduardo até falou, que nós vamos mandar uma emenda só para corrigir isso, colocando o parágrafo. Eu não sei qual é a redação do parágrafo. Colocando o parágrafo. Agora, todo servidor que incorpora, independente de qual seja a vantagem que ele recebe, aquilo ali é uma incorporação no salário, vira vantagem de ordem pessoal, não a nomenclatura. Ela é uma vantagem de ordem pessoal. Insalubridade incorporada, ela acaba virando uma vantagem de ordem pessoal. Periculosidade incorporada, porque vamos supor que, como você mencionou aí, de repente surge algum EPI que vai tirar, ele já incorporou aquilo no salário. Isso você não vai retirar do servidor aposentado, certo? Isso seria mais para o servidor ativo. Agora, esclarecendo o parágrafo único do artigo 4º. Isso daí é exatamente isso que você mencionou. Hoje, por que tacitamente? Porque você não precisa fazer, se você não fizer a opção de retirar da sua base de contribuição adicional de jornada. Então, nós vamos considerar aceito que todos os servidores que estiver recebendo o adicional de jornada, é como se ele tivesse feito a opção, exceto se ele fizer a opção de não contribuição. É isso que nós estamos falando aqui. Então, é por isso que eu mencionei a questão da dúvida do Edson. O Edson, ele está recebendo, ele é aposentado. Nós vamos entender, aqui a lei está dizendo que a fundação deve entender que ele aceitou que aquela verba fizesse parte da base de contribuição. Então, é por isso que eu falei que, ao meu ver, o caso dele, de todos os servidores aposentados, faz parte desse parágrafo único do artigo 4º. Ou seja, se o servidor ele não fizer uma solicitação para retirar da base de contribuição dele, a fundação vai entender que ele deve levar para a aposentadoria. Não, eu não... veja bem, a questão dos aposentados, você está me dizendo aí, já foram homologadas aposentadorias pelo Tribunal de Contas até o hiato, até a data do hiato, esquece. Sim. Esquece. Sim. Então, isso, né, foi uma pergunta que o Edson fez. Esse artigo 4º, ele se refere a... Né, você falou incorporação, mas não é incorporação. É integração. A integração dessas verbas na remuneração do cargo ativo. Então, não é o servidor aposentado. Do cargo ativo. Do cargo ativo. O que, na verdade, é a repetição do parágrafo 2º da 4.830. Porque se você pegar, você está repetindo o parágrafo 2º lá, porque depois você está excluindo ele. Daqui embaixo. Revoga-se... Não, desculpa. Outro ponto. Essa questão do parágrafo 6º. Aquele gatilho que existia na... Eu olhei o parágrafo 6º, até entendi que era isso. Aquela questão da média, que até então a legislação previa, que se a média fosse superior ao vencimento... A última remuneração. Então, onde que está aqui a exclusão dessa... É o artigo 82, né? 141A. O artigo 3º, 141A. Fala aqui, Eduardo. Fala no microfone, por favor. O fluxo do cálculo é o seguinte: a gente pega a última remuneração do servidor, verifica a natureza das verbas, tá? Frente ao artigo 141, isso para o cálculo da integralidade, 141A atual, e pega a lei 5387. A 5387 faz referência a essas verbas de integração e de incorporação atualmente. No texto da lei, o que a gente vai fazer?
Agora, para o grupo da média. A média, a gente vai comparar com a última remuneração sem considerar o artigo 141. Então, você vai comparar duas grandezas iguais e vai dar um pouco maior o valor da última remuneração. Atualmente, na lei atual, a gente faz o corte na comparação. Eu pego a média e a última remuneração, ou seja, artigo 62, parágrafo 6º, mais 141A. Com a revogação do parágrafo 6º, eu tiro essa trava de comparação para quem está na média. Ok? Então, a gente está com duas situações aqui. Tá? Então, objetivamente falando também a questão do Edson. A lei não vai retroagir. Tá? Então, assim, mesmo que os benefícios não tenham sido julgados regulares pelo tribunal, não haverá retroação. Ok? Então, a gente só está discutindo agora, eu acho que são duas coisas muito pequenas ainda, que a gente poderia trabalhar numa reunião menos ampliada, né? Menor. Ou seja, a questão da trava do dia da concessão, ou seja, aqueles valores últimos, e a questão da redação do texto. Né? Porque me parece que o texto total, assim, uma grande parte do texto está ok para ambas as partes, tanto para o sindicato quanto para os servidores. Essas questões de tecnicidade, se vai colocar o texto ou não, respondendo aí as questões dos servidores... O maior é o 141A, né? Isso, a gente alteraria ali, porque o cálculo ele vai seguir o que está na tecnicidade da emenda. Mas, pelo que eu entendi que você explicou aí, a questão aí seria dirimida aí pelo verbo integrar no futuro. Sim. Né? Integrarão. Eu perdi aqui, eu vou olhar agora a redação do 141 para ver se realmente há essa compatibilidade. 141A. 141A, vigente. Isso. Porque o texto, eu acho que o texto está de acordo com os anseios do servidor. Está usando integrarão, passa a fazer parte. Sim. Por isso, tanto do verbo quanto da fórmula de integração no momento do benefício. Para a gente compatibilizar o fluxo de processo. Qual que é o fluxo? A gente pergunta para a administração da Câmara quais são as verbas, e aí eles informando, nós colocamos no cálculo do benefício. O 141, nesse texto que nós estamos propondo, ele está muito técnico, na questão da formalidade do procedimento. Como que a gente vai analisar o benefício do José Francisco no momento que ele tiver que se aposentar lá na prefeitura? Inciso 3 aqui. Isso, inciso 3º. Tá? São questões muito técnicas que acho que descabe a gente ficar ampliando. Não, perfeito. Eu quero fazer só uma observação, vereador André, o senhor que é o relator, lá na Comissão de Justiça, porque, olha, o presidente da FUNPREV disse, a emenda será encaminhada. É importante que a gente deixe claro para o servidor que nós, enquanto vereadores, ainda não temos acesso ao que virá no conteúdo da emenda que será encaminhada. Modificativa, supressiva, aditiva, enfim. É importante que, do ponto de vista do procedimento aqui da casa, a emenda, quando chega, ela também tem que tramitar por todas as comissões, para se considerar a legalidade, a viabilidade econômico-financeira e a questão previdenciária. Então, da agilidade do governo em mandar, da FUNPREV em mandar para a prefeita, da prefeita em mandar para casa, e qual o conteúdo que ela terá, também depende o time com que isso vai tramitar. E aí, seria importante, porque, por exemplo, se essa discussão que nós estamos tendo aqui, aberta como essa está sendo, tivesse acontecido há 3 meses atrás, nós poderíamos estar em outro patamar. Estou falando porque, né, a gente tem que viver de um jeito que o discurso encontre a prática. Não adianta a gente falar, precisa acelerar, se os atos não forem, né, na velocidade que se espera. Então, vai ter uma emenda e vai ter um ajuste para adequação do ponto de vista da redação, para que a lei seja, como nós, advogados, costumamos dizer, escorreita, adequada do ponto de vista da técnica redacional. Mas a emenda, ainda que seja para adequar, ela diz respeito a conteúdo. Então, eu sugiro, Donizete,
que essa redação já nasça em uma discussão triangulada já, também com o sindicato, para que chegue aqui na casa sabendo-se que já se esgotou qualquer possibilidade de que haja observações a serem feitas. Porque aí fica mais fácil tramitar na Comissão de Justiça e nas outras. E isso significa acelerar o processo. Só para deixar claro, a emenda é para nós adequarmos ao parágrafo 7º, que foi o apontamento da vereadora. É só para nós adequarmos isso. Então, nós podemos conversar, sim, é importante que nós conversemos, mas, assim, a meu ver, vai ser uma emenda muito tranquila e rápida de nós fazermos, porque é somente para resolver esse problema, porque nós incluímos aqui o parágrafo 7º ao artigo 62 e nós citamos ele lá no parágrafo único do artigo 4º. Então, nós vamos adequar, vamos corrigir esse problema. Perfeito. Que não haja, depois, viu, Chico? Você, os diretores do sindicato, e também aqueles que fizeram algumas observações aqui, como o Edson, o Mário, outros, a Isa. O que a FUNPREV está dizendo agora é que a adequação, através da emenda, será apenas redacional. O que significa que todos concordam exatamente com o texto como está. É isso, Chico? Não, então, veja, nós precisamos chegar num ponto... Não é? Porque depois vai chegar aqui a emenda, é só uma adequação redacional, não vai levar em conta as observações de conteúdo que foram feitas. Não, nós não concordamos, tanto é verdade que nós estamos fazendo requerimentos aí para a presidência da casa, e agora eu reitero esses requerimentos ao relator, em relação aos apontamentos, porque nós entendemos que precisa de melhor debate em relação... Esses apontamentos que você fez antes da reunião, Chico, se mantém. Você mantém eles. Não foi esclarecido para você os pontos necessários aqui nesse debate? Ainda não. Sobretudo, a questão do hiato existente entre 2003 e, até agora, aos servidores que têm... O nosso papel aqui é defender os direitos dos servidores. Se nós entendemos que ele continua tendo direito à integralidade nos termos da 5387/2006, é uma situação mais vantajosa do que ele fazer a integração pela média. Daí a questão de se colocar a emenda sugerida na redação pela vereadora Estela é uma. A segunda, em questão de conteúdo, é o que eu falei agora há pouco, que a gente estava dialogando. A questão de conteúdo, quanto mais a gente for buscando outras alternativas àquilo que já foi discutido, mais vai se prejudicar o direito dos servidores que estão para se aposentar. Na questão procedimental, esse é o que eu sempre falei nas reuniões, esse é o melhor texto que nós temos. Então me responda. Nós estamos falando de uma emenda constitucional de 2019. A FUNPREV incorporou até 2023. Esses servidores estão esperando de outubro de 2023 até agora, 1 ano e meio quase. E estão com dúvidas, pelo que eu estou entendendo. Então, veja bem, o parágrafo 2º do artigo 62, se a gente concordou que ele está a atual legislação está redundando esse parágrafo, esse servidor que quer se aposentar, ele não pode optar para levar a média? Senhor Francisco, é o seguinte, são duas questões. Questões dos grupos. É isso que o senhor está, assim, desculpa, a gente precisaria sentar numa reunião, mesmo que haja alteração de conteúdo, da gente dialogar essas questões práticas. O grupo, que é o parágrafo 2º, que está ali no texto, vamos pôr assim, observando o parecer da consultora jurídica da casa. Eu faço a opção de não ter mais contribuição no meu benefício. O grupo que é da média, o servidor que é média, ele não terá no cálculo dele a consideração dessa verba, ok? Ele já tirou, porque é o que a gente fala, tirou lá 15% de um adicional de jornada de R$1.000, é um dinheirinho a mais que vai sobrar para ele naquele mês, mas vai prejudicar o cálculo dele lá na média.
lá na frente. O da integralidade não vai levar, mas foi por opção dele a partir da lei. Até a lei, ela já prevê tacitamente que toda a contribuição foi validada. Então, na prática, isso vai acontecer da seguinte forma: servidores que estão aguardando a lei vão manter a opção, ou seja, na prática, o RH da Prefeitura, o RH da Câmara, da FUNPREV e do DAI ofertará um documento para o servidor, assine aqui, opte ou não pela contribuição. Isso é a prática. Aquele que colocar opto, ele vai continuar contribuindo e a gente vai calcular o benefício lá na frente. Aquele que colocar não opto, no momento que ele se aposentar dali 1 mês, 2, 3, 1 ano, 5 anos dali para frente, ele não vai levar. Essa é a prática. Então, a lei, como eu já coloquei, projeto de lei, ele demonstra a prática como ela vai acontecer. Ok? Essas questões pontuais, por exemplo, que o senhor coloca da base temporal de 17 anos e meio, de 15 anos, base de 10 anos, ela já está na lei, ela só foi ampliada. E tem a questão do corte. É o que a Kátia colocou agora há pouco. Aqueles servidores da saúde que estão recebendo adicional de jornada há 15 anos, 2010, 2011, agora em 26, 15 anos, eles já vão entrar, a mulher, né, vai entrar na regra dessa lei. Então, ela aguarda até 2026 para se aposentar. Mas então, não aposenta com a última remuneração. Não vai aposentar e não aposentaria. Então, porque a lei avaliação... atual... Não, a sua avaliação, desculpa, ela está equivocada, porque atualmente ela já não aposenta com 100% da última verba. A integralidade vai considerar, por exemplo, pessoal da saúde. Tem pessoal da saúde que não recebe há mais de 10 anos o adicional de salubridade. Ele vai ser proporcional. Então, mesmo que ele se aposente agora, ele vai ser proporcional. Então, a questão da integralidade é um equívoco a gente pensar que vai ser a última remuneração, porque a lei já não é mais assim. Para algumas verbas. A gente segue a Lei 5387. Variações, por exemplo, médicos e dentistas que têm variações de carga horária muito grande, essas variações são calculadas por média também. Ela não vai receber a última remuneração por conta da contributividade. Tem um decreto nesse sentido. Então, essas questões pontuais, práticas, eu sugiro à comissão e aos vereadores que a gente possa sentar os três, né, o vereador relator, a FUNPREV e o sindicato, para discutir essas questões pontuais. Não, eu não discordo eu acho até que nós estamos fazendo... Agora sim, nós estamos propondo a gente entrar nessa discussão depois que o projeto de lei veio para cá. Não tem problema, a gente vai. Agora, eu tenho aqui claramente, nós temos que aqui claramente tentar resolver a questão desses servidores que aposentaram e perderam mais de metade do salário até agora. Tá. Então, não é questão o nosso entendimento... Não é questão de média, doutor Francisco, é questão da retroatividade da lei. 50%? Vocês tiram todo o adicional que ele recebia, nem média não está entrando. Mas o senhor já fez o cálculo? O sindicato fez o cálculo? Já fiz. A do médico deu quase 50%. Então, o senhor me mostra o cálculo, que o cálculo foi feito pela comissão. Está lá, vocês têm um processo. É só vocês sabem o nome e tem o processo, olha. Não. De alguma forma... Viu, senhor presidente? As nossas considerações aí não são políticas, são técnicas. Cabe à comissão, a Comissão de Justiça, acatar ou não. Perfeito. Perfeito. Eu acredito que, assim, a gente vai fazer alguns ofícios, algumas recomendações e trocar uma ideia com a FUNPREV sobre esses pontos. Se for necessário nós sentarmos novamente para discutir sindicato, FUNPREV e comissão, nós faremos isso. Lógico que, volto a dizer, esse vereador e todos os vereadores dessa casa temos o maior interesse em aprovar o quanto antes uma lei que tenha benefício ao servidor. Porém, nós não podemos ser irresponsáveis de aprovar aquilo que há dúvidas, aquilo que ainda resta alguns debates para ser sanados. Então, os apontamentos do Chico estão aqui no processo. Nós faremos uma reunião com a comissão. Tem os apontamentos que a FUNPREV, os contrapontos que a FUNPREV fez, perfeitamente, nós entendemos eles. E vamos tentar equalizar isso da melhor forma.
Eu acredito que essa reunião foi muito produtiva para que a gente pudesse debater e entender melhor os pontos, tanto do lado do sindicato quanto do lado da FUNPREV, e nós vamos sentar em uma mesa pequena e debater melhor esse assunto, até juntamente com o gabinete, entender, Doni, qual que é a emenda que vocês precisam fazer, os ajustes que são necessários para que a gente possa liberar esse projeto o quanto antes. Eu agradeço a presença dos vereadores, o vereador Edson, que está aqui nos acompanhando, faz parte da comissão, a vereadora Estela, o vereador Manelo Zila, que é o presidente da comissão, passou por aqui. Todos os presentes, agradeço a presença de vocês. Em breve, nós teremos notícias sobre este PL. Nada mais havendo a tratar, nós encerramos essa reunião às 16h06. Muito obrigado.